Vai dar certo, BH? Vamos ver aqui no F-Show os detalhes de BH e seu indiciamento. Mas eu acredito que a gente vai falar de jogo, né? Hoje tem Flamengo e Juventude no Campeonato Brasileiro lá no Maracanã, em casa, e vamos garantir a ponta, beleza? Se inscreva no canal se você não é inscrito, a SR Fla, ative o sininho para receber mais, meta o dedo no like para ajudar a gente, comenta, compartilha. O que você acha do jogo de hoje? Como vai ser? Eu acho que vai ser 3-0 hoje. Mas enfim, antes de mais nada, crédito de imagem ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição, bora lá. É com coisas que a gente não gostaria de estar falando aqui, mas está no espn.com.br, uma linha do tempo, é uma linha do tempo para você entender o caso do Bruno Henrique. Ele foi indiciado pela Polícia Federal por participação em esquema de aposta. Nesse lance aí, o que acontece? Ele toma o cartão, Isso. e aí ele recebe ali, é expulso, tem a reclamação, você vê, ó. O jogador segura, é aquele lance. Depois o Capita vai falar, que eu vou jogar pra ele, inclusive. Mas o jogador sabe, ele sabe, porra. Ali o cara sabe, ó, se eu fizer isso eu tomo cartão, se eu falar isso aqui eu tomo outro, isso aqui eu posso acontecer. Então é o seguinte, a gente vê, e nós não estamos falando, né, de um time, e aí com todo respeito aos times do interior, da terceira, da quinta, da sétima divisão, mas estamos falando do Flamengo, né? Só para explicar até, né? Como é que funciona, até dentro da cronologia que o Igor traz da matéria, das peças, não é do dia para a noite, não foi o jogo da semana passada. Primeiro é a Comebol, através do sistema de monitoramento que ela contrata, uma empresa terceirizada, recebe o alerta. A Comebol faz o alerta à CBF. A CBF inicia a investigação no âmbito esportivo. A Polícia Federal também entra no caso por conta do alerta. E agora a Polícia Federal apresenta o seu relatório, porque não é a Polícia Federal que diz se o cara vai ser preso ou não. Ela apresenta o seu relatório e o MP, o Ministério Público, informa se ele vai oferecer denúncia ou não. Oferecendo a justiça de se acata a denúncia ou não, se ele vai virar réu ou não. Então, tudo que a gente tem por agora é uma peça até forte, né? Porque são prints, são comprovantes de conversa, tá tudo muito claro ali. O irmão perguntando quando ele vai tomar o terceiro cartão, o irmão pergunta se é o jogo contra o Santos, ele fala, procura no Google quando é que é o jogo, ele toma o cartão nesse jogo, depois o irmão cobra um dinheiro a ele porque tá devendo, e aí diz que não consegue fazer a aposta porque a conta tá bloqueada, muito provavelmente por movimento suspeito nessas casas de aposta. Então, mas o mais importante é que, paralelamente a isso, um processo que foi interrompido no STJ dele pode ser reaberto. Exatamente. Certo? E aí sim, e aí a punição ela pode ser mais célere. Eu acho que o pior de tudo é o seguinte, é o Bruno Henrique usar o esporte, Ô Bruno, quantos garotos queriam ter a chance que você tem? Virou profissional, joga num baita time que é o Flamengo, e aí você é envolvido numa situação como essa. É o seguinte, contando o pessoal, quanto tempo você ficou com um jogador profissional? Eu fiquei profissionalmente de 95 a 2009. O Bruno Henrique, ele ostenta uma faixa que tem uma história de capitão no Flamengo. Ele veste uma camisa, né? Que você, mais de 40 você também colocou essa faixa aqui. Sim. Você jogou no Flamengo. Você foi líder. Capito, eu queria que você contasse que sentimento que você tem quando você abre o site da ESPN e vê uma notícia como essa envolvendo um jogador do Flamengo, no caso o Bruno. A gente fala como ex-atleta, né? Que sentimento de tristeza e de revolta, né? E muito baseado no que você está falando, né? Tristeza porque o esporte ele não representa isso, né? Enfim, um jogador profissional, ele dá um outro recado para a sociedade, deve dar um outro recado, né? Para a sociedade. O Bruno, ele, como a gente falou, ele veste uma camisa, né? Que tem uma torcida de mais de 40 milhões de pessoas, ele veste uma faixa de capitão no braço, então isso é um poder muito grande que ele também tem e carrega, é uma responsabilidade muito grande que ele tem. Ele tem muitos jovens, né, crianças, jovens, adolescentes que sonham em ser atleta profissional e se espelham nele, então isso também é uma grande responsabilidade. E é triste quando você vê um jogador se envolvendo em algo que parece ser pequeno para alguns, mas que deixa um recado tão poderoso, né? Que é você tentar de alguma forma manipular o resultado de um jogo, de alguma forma ganhar uma vantagem financeira em cima disso, e isso revolta por conta de que o Bruno Henrique hoje tem um salário milionário, ele veste uma camisa de um grande clube, ele tem o poder de mudar a vida da família dele, né, como aconteceu com o irmão, mas de uma outra forma, né? O futebol proporcionou isso a ele também, ter um ótimo salário por mérito dele. A gente sabe a história do Bruno, né, a história de luta, é um jogador que apareceu para o futebol um pouco mais tarde, o quanto ele sofreu, o quanto ele deveria dar valor em tudo aquilo que ele conquistou, e o quanto seria importante também, pelo que a gente
gente entende nas conversas, uma ajuda financeira para a família, que ele poderia fazer de uma outra forma. E é isso. Edu, eu acho que a gente já viu casos semelhantes anteriormente, de jogadores menores, de clubes pequenos, e eu fui uma mão muito pesada em cima disso. Eu acho que tem que ter uma punição exemplar, até como referência para essa molecada que está surgindo, né? Que acha que o dinheiro vem fácil, o dinheiro não vem fácil. Para você conquistar o que o Bruno conquistou, ele teve que lutar muito, né? Para você ter uma condição financeira, você tem que trabalhar muito e tem que trabalhar corretamente, porque aí sim vai valer tudo a pena, né? Vai valer a pena esse dinheiro que você está recebendo. Então é isso, assim, a gente não está baseado em suposições, existe uma conversa entre ele e o irmão, deixa muito claro que o Bruno estava entendendo aquilo que estava acontecendo com relação a apostas. Então eu acho que deve acontecer uma punição até exemplar, e eu falo isso com o coração apertado, porque eu gosto muito do Bruno, né? Eu acho ele um grande jogador, eu acho ele uma pessoa, antes desse episódio, uma pessoa até pura, né? Enfim, na maneira como ele se porta na coletiva, na maneira que ele se relaciona com os companheiros de clube, mas ele é um pai de família, é um cara de mais de 30 anos de idade, que sabe muito bem o que é certo e é errado. Então é isso. Eu não sei se eu posso usar as palavras que eu usei. Pode usar, cara. Eu vou tentar ser... A gente conversou um pouco sobre isso. Eu acho que retrata um pouco o seu sentimento. Isso, pode assim, falar. Só para finalizar o meu comentário, é assim, isso para o Bruno e para qualquer outro que esteja envolvido ou que pense em se envolver numa situação como essa. Então esquece o Bruno Henrique e o irmão. Eu vou falar de uma forma geral, para você que está assistindo a gente. Tem que ser muito burro para você tomar uma atitude como essa. Olhar para a situação toda e tomar essa decisão. Então, você que pensou em fazer ou que fez, você tem que ser muito burro para fazer isso. E eu vou olhar também para a família, né? Que eu tenho minha esposa, né? Tenho minha esposa há mais de 30 anos, a gente está junto, tenho meus filhos, tenho meu pai, tenho minha mãe, tenho meus irmãos também. Então, vou usar mais uma palavra forte, né? Depois, enfim, entendam como quiser, mas você, como família, que conhece a história de vida da pessoa, que lutou junto para construir tudo aquilo, você tem que ser muito filha da P para pedir isso para um irmão seu, para um amigo seu. Então me emociona porque talvez isso acabe com a carreira do Bruno, ou se não acabe profissionalmente, mas pode acabar a imagem, manchando a imagem dele. Então eu sinto muito no coração, porque eu lutei muito para ser profissional. Se um vagabundo qualquer me pedisse para fazer isso, de mim ele iria apanhar, seja ele quem fosse, ele iria apanhar se chegasse em algum momento um telefonema para mim, para eu me envolver em qualquer tipo de aposta, seja ele amigo, desconhecido da família. Porque se fosse da minha família, eu nunca mais olharia na cara se um irmão meu, qualquer pessoa próxima de mim, pedisse para me envolver com aposta, para levar uma vantagem daquilo que eu suei tanto para conquistar. Então assim, Bruno, sinto muito por você, né, por você ter que passar por isso, mas que a punição seja exemplar. E você, familiar do Bruno, que pediu para ele fazer isso, assim, repense a sua vida, porque você pode ter acabado com uma história incrível que o Bruno construiu e continua escrevendo, tá bom? Então assim, desculpa não, Capita, sabe por que eu acho que é legal? Porque me incomoda, porque eu respiro futebol e eu vivo futebol. O Capita jogou, né, Pedro? O Capita jogou com a camisa que o Bruno joga, usou a faixa de capitão que o Bruno usa. Então eu acho que carrega muito. E cada um com a sua história, viveu os sabores que o Bruno viveu para chegar lá. Exatamente. Pedro, a gente aqui, nós... Mas eu queria falar um exemplo que eu gosto de falar, que o Bruno também passou por isso, as pessoas não sabem, eu já falei isso algumas vezes. Eu fui ajudante de caminhão de obra, fui motorista de caminhão antes de ser jogador de futebol. Eu fiz a minha base, resolvi parar e fui trabalhar como ajudante de caminhão de obra e motorista de caminhão. E a história do Bruno é muito parecida com isso. Então assim, Bruno, você lutou muito e tem muita gente, né, atleta profissional, que tem uma história bonita por trás. Então assim, que sirva de exemplo, né? Se a punição acontecer, que a punição sirva de exemplo. Se ela não acontecer, mas também sirva de exemplo para você que está construindo uma história como profissional, que esse não é o caminho. O caminho é de muito trabalho, muita dedicação e principalmente muito respeito ao esporte e a camisa que você veste, a instituição. É isso. Muito bem, eu acho legal esse sentimento, porque eu, Pedro, o Prates e o Bubu, e você que está em casa, que a gente aqui está falando do lado do jornalista, a gente vê a história sendo construída, mas não participa dela. Sim. E você participou, e você sabe o esforço que é para virar jogador profissional. E a impressão que eu tenho, o Capita, até vou jogar um pouco mais você, mas depois quero ouvir o Bubu, o Pedro e o Prates, que é o seguinte, cada caso desse é como se fosse um tapa na cara de quem é profissional. Isso. Ou quem sonha em jogar futebol. Exatamente. Porque é como se o cara tivesse a chance e amassasse e jogasse no lixo. A impressão que eu tenho é essa. Mas não sei se carrega esse sentimento. Claro que sim. E, ô Bubu, nós estamos falando do Bruno Henrique,
que é hoje o Bruno é um dos principais jogadores do futebol brasileiro. O topo da pirâmide aí, né? Topo da pirâmide. Olha, todo mundo e aí... Olha, por telefone agora, doutor Luiz Otávio Veríssimo, presidente do STJD, para conversar com a gente. Presidente, a gente obviamente vai falar desse caso do Bruno Henrique, saber como está o cenário todo, envolvendo as investigações. Mas estamos aí no STJD à disposição para prestar informações na verdade, de esclarecimentos em relação à condução de processos dessa natureza, né? Naturalmente, o impedimento de atuação legal, nós não podemos tratar de casos concretos, mas esclarecimentos em relação ao rito que é dado para casos correlatos, certamente é importante aí para de alguma forma contribuir com a pauta que está bastante atribulada nesse assunto. Agora, só para entender um pouco, né, dessa questão, a investigação, ela se arrasta já há algum tempo. Eu queria que, obviamente, a gente tem aqui, a gente poderia falar o dia todo sobre essa situação, mas eu queria que o senhor pudesse relembrar um pouquinho como é que foi esse histórico e se essa punição, a gente falou aqui no programa, tá o Fábio Luciano, ex-jogador também, o Rodrigo Bueno, o Pedro Ivo, o Rafael Prats, eu, Eduardo Menezes, estou aqui na apresentação, presidente, mas para entender se essa punição realmente, o Fábio até falou, o Capita falou de um jogador que é do Flamengo, representa, né, uma nação, mas também um jogador profissional envolvido num tema como esse, se ela realmente o alvo do STJD, obviamente é coibir esse tipo de situação, mas como é que vocês estão enxergando o Bruno Henrique no caso? De fato eu vou, em alguma medida, frustrar aí a expectativa em relação ao tratamento do caso concreto do Bruno, mas seguramente uma informação bastante relevante que a gente pode dividir aqui com os colegas é que nos casos de manipulação de resultados, pela natureza do fato, que é considerado no direito esportivo como corrupção dentro do futebol, né? A mesma dificuldade que existe no crime de corrupção comum é encontrado dentro do futebol, que é o crime às escuras, né? Um crime difícil de ser apurado. E até por isso é bastante natural que os efeitos esportivos eles venham após as diligências, após as provas, após a concretização dos fatos, pelas autoridades que têm efetivamente aí instrumentos persecutórios e instrumentos muito próprios de investigação, que são quebra de sigilo, busca e apreensão, enfim, tantos outros que efetivamente só o Ministério Público, a Polícia Federal e muito certamente com a autorização da Justiça consegue alcançar. Acho que até por isso que das centenas de alertas que já ocorreram no Brasil em relação a potenciais casos de manipulação, efetivamente 36, pouco mais de 36 chegaram nesses últimos 3 anos a julgamento pelo STJD e todos eles ligados a desdobramentos da atuação das autoridades persecutórias. E aí, nesse ponto, é importante destacar o quanto que o Brasil, em alguma medida, se destaca positivamente na atuação da Polícia Federal e do Ministério Público, porque a celeridade que é dado a esses casos de manipulação no futebol, acho que até com o cotejo atual aí vocês melhor do que nós já sabem dos casos internacionais que estão sendo acompanhados já há muito tempo, mas que a realidade no âmbito do STJD mostra que o enfrentamento desses casos é bem mais rápido, bem mais ágil na realidade brasileira. Mas, de fato, enfim, em relação a caso concreto específico, o que nós podemos, de forma declarada, comunicar com bastante tranquilidade é que foram solicitados os documentos e o apurado pela Polícia Federal nas operações que já se desenvolveram e até agora não recebemos, mas seguramente receberemos com brevidade isso, porque o caso é bastante recente, né? Então, assim, tá bastante normal o tempo em relação ao pedido e ao desejado aí compartilhamento dos dados para tratamento desportivo do caso. Pedro Ivo.
Presidente, Pedro Ivo falando aqui, obrigado por participar com a gente. Você tocou nesse assunto de pedir o documento, pedir o esclarecimento. A partir disso, então, vocês pedem esse documento só para ficar mais claro para o público. Para quê? Para ver se há materialidade, porque você fala que não pode julgar, quem faz isso são as autoridades. Porém, eu queria entender do ponto de vista mais prático, até para a gente falar para a linguagem do torcedor, chegando esse material, todo material que a gente já teve acesso por aqui, ele está circulando, o inquérito, né, o relatório de quase 800 páginas da Polícia Federal, ele tem provas que nos parecem robustas, tem troca de mensagem, tem o Bruno falando do jogo, o Bruno falando do cartão com o irmão falando que vai apostar. A partir disso, antes, já que não é tão sério, embora você fale que não é tão sério dentro do prazo de um dia, 2 semanas, antes de uma definição de Polícia Federal, Ministério Público, Justiça Comum, a Justiça Desportiva ou a STJD com esse material em mãos, ele pode pedir uma suspensão preventiva antes do caso transitar julgado, ser concluído por essas autoridades. Ele pode entender que nesse material há algo que dê base para vocês, para a Justiça Desportiva, pedir essa suspensão preventiva. O que pode acontecer de concreto com o Bruno nesse momento? Você traz duas perguntas bastante importantes. E aí já peço desculpas por não conseguir traduzir aí para o popular, para o torcedor, mas vocês vão saber bem claro. Traduzir essa mensagem. Em relação ao rito de casos de manipulação, por que eu disse que são casos de difícil apuração e são dependentes dos instrumentos persecutórios? Porque quando a gente recebe um alerta de potencial caso de manipulação, esse alerta ele traz dados de agências e de entidades que fazem análise de mercado. Então eles não consideram o evento desportivo, o fato desportivo, uma análise do fato de campo, né? Então esse alerta chega e aí o rito que é dado no STJD adotado como protocolo para esses casos é o seguinte: chega o alerta é compartilhado com a Procuradoria do STJD, a Procuradoria-Geral do STJD. A Procuradoria faz uma análise desse alerta, do fato, né, da jogada, para ver se existe indícios, robustez de indício para abrir ou não, sugerir ou não a abertura de um inquérito. A depender do parecer da Procuradoria nesse sentido, instaura-se um inquérito e esse inquérito conclui no prazo regimental, no prazo legal, se os fatos apurados vão para denúncia ou vão para arquivamento, tá? Então, é por isso que eu disse que só 36 casos só 36 condenações dos centenas de alertas que ocorreram nos últimos 4 anos no âmbito do STJD, porque muitas vezes o alerta não é acompanhado de um trabalho seja da polícia, do Ministério Público, ou seja, das autoridades públicas, e aí não consegue revelar a materialidade do tipo desportivo, do fato. Então, assim, em sendo considerado pela Procuradoria que os fatos são relevantes para justificar a apresentação da denúncia, e aí a Procuradoria apresenta a denúncia e isso é levado para distribuição de julgamento da comissão e depois, eventualmente, em sede de recurso do Pleno. Mas da parte dos provimentos, das decisões do STJD, todas elas se dão por impulso, por provocação. Elas não são automáticas. O presidente ou qualquer auditor não toma decisões por si só. Assim como funciona paralelamente na Justiça Comum, a Justiça Desportiva atua por provocação. Seja provocação da Procuradoria, seja provocação dos agentes, dos atores, dos jurisdicionados do futebol. No caso, também em tese da discussão de provimento preventivo, cautelar, e aí fazendo aqui um recorte muito, muito bem definido de que não está se fazendo uma análise do caso que você levantou, mas assim, da natureza de provimento cautelar, o que se dá? É uma natureza de decisão que ela busca afastar uma situação atual, um risco de recorrência e um
uma situação de natureza acautelatória, uma natureza, por isso foi chamado de preventiva, né? Em casos de manipulação, eu não me recordo dessa natureza de provimento, mas posso, por exemplo, rememorar aqui casos de provimento no sentido de violência dentro dos estádios, ou um caso pontual de racismo, e aí 2 dias depois tem uma denúncia, a pessoa ainda está envolvida dentro da situação, existe um calor em relação à situação. Nos casos de manipulação, geralmente não existe essa natureza de provimento, porque entre ter alerta, entre qualificar o alerta, existe um lapso temporal muito grande que esvazia, não revela a necessidade de adotar de forma cautelar uma medida. Presidente, desculpa te interromper só porque você fala de lapso temporal. Dada a materialidade do relatório da Polícia Federal, isso é algo que foi concluído ontem, é datado de ontem, isso pode ser levado em conta, não é mais algo de um alerta lá de trás, é uma situação que essas provas, essas trocas de mensagens, essas situações que a polícia revela, elas são divulgadas ontem, elas são concluídas ontem, então vocês devem ter em breve isso. Esse lapso temporal ele é considerado? Há um fato novo que poderia levar a esse tipo, falando assim de forma mais direta, a uma medida de agora? Há uma suspensão preventiva ou também o lapso temporal não levaria a isso? Só para entender. Não, a atualidade do lapso temporal é entre o fato e o provimento. O fato, por quê? Porque o provimento cautelatório é uma prevenção em relação à alta expectativa de recorrência do fato. Então, quando você fala de fatos que estão numa distância, muitas vezes até de anos, e é importante, dentro do contexto de manipulação, entender que o acompanhamento de alertas anteriores, ele é feito pelas agências em relação aos atores. Então, assim, se o atleta A ou B, ou o dirigente A ou B, ou o técnico A ou B, em algum momento esteve em uma situação de alerta, haverá um monitoramento assíduo em relação a esse atleta. E as agências e as entidades apuram isso. Então, eventualmente, se chega um relatório para o STJD com a evidência de que recorrentemente o jurisdicionado, né, atleta, dirigente, corpo técnico, seja o que for, está envolvida essa situação de provimento acautelatório. Mas, de fato, as medidas preventivas, elas não são instrumentos, assim, idôneos para o clamor, apenas para o clamor, mas muito estritamente para o andamento e eventualmente o prejuízo da competição, dos jogos, enfim. É por isso que vemos aí vários casos ao redor do mundo que já por algum tempo se desenvolvem com os atletas em atividade, né? Muito bem, presidente. Bom trabalho agora nessa apuração. Pedro falou muito bem. A gente vai ficar aguardando e acompanhando os próximos fatos. Infelizmente, a notícia do Bruno Henrique ser indiciado tomou de conta do noticiário esportivo. Pouco falou-se do jogo de hoje, que hoje tem um jogo importante para manter a liderança do Campeonato Brasileiro contra o Juventude lá no Maracanã. E o time está fazendo algumas modificações. Vai entrar um time modificado, até porque ele está preservando já para no final de semana pegar o Vasco e quarta-feira que vem pegar o LDU. E o Bruno Henrique, tá encrencado. Mas vamos torcer por ele, que é o que dá pra gente fazer por aqui. A gente não pode fazer nada, que é um ativo do Flamengo. A gente é torcedor do Flamengo. O Flamengo é quem importa, é maior do que tudo. E é isso, cara. Você vê aí o presidente do STJD dando a ideia dele. Eu não entendi quase nada. Vou deixar à disposição de vocês verem aí o que você pode fazer. Mas vamos torcer que vai dar certo. E se o Bruno Henrique for julgado ele, qual decisão, culpado ou não, nós somos maiores e vamos ter como repor ou continuar com ele. Enfim, é isso aí.
Se gostou do vídeo, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho para receber mais. Meta o dedo no like para ajudar a gente, por favor. E compartilha, comenta. Estamos aí. Até daqui a pouco depois do jogo. Saudações rubro-negra.